A gangorra no futebol gaúcho no que se refere à dupla Grenal é fato consumado. Questões geográficas, financeiras, políticas determinam. Quando um está em cima, o outro está embaixo. Não há espaço, não há poder econômico que possa conseguir que a dupla Grenal tenha seus dois representantes lá no topo da pirâmide. Sempre foi assim. E agora em 2024 não é exceção, principalmente depois da grande tragédia que assola o Rio Grande do Sul. O dilúvio que surpreendeu aos gaúchos, colocando-os diante de uma situação inusitada em que ninguém estava preparado, apesar dos avisos dados anteriormente, deixou a dupla Grenal afogada em problemas. A situação é terrível, porque não é só virar a página, pegar a toalha, secar o molhado e continuar. Não. É toda uma obra de reconstrução patrimonial e principalmente operacional. Não será fácil, é um grande desafio, mas a história prova que é nos piores momentos que a gente separa o joio do trigo. O vencedor é aquele que mostra a sua força quando mais precisa dela. O perdedor é aquele que, mesmo com as melhores intenções, mesmo com grande esforço, mesmo trabalhando de maneira abnegada, não tem condição de dar a volta por cima. E tenham certeza, podem até me cobrar no final do ano, se eu estiver errado na forma de pensar, poxa, eu vou dar graças a Deus, principalmente se ver Grêmio Internacional no final dessa temporada conturbada, lá no topo da tabela. Mas eu acredito não ser isso possível. Então que fique claro o que eu quero dizer agora. Eu avisei que diante do que estamos vivendo como gaúcho, nascidos ou não no Rio Grande do Sul, mas residentes nessa terra, com amigos nessa terra, com investimento, com patrimônio, com família, eu vou torcer até junho por todos os clubes gaúchos em competições nacionais e internacionais. Continuo sendo gremista, mas, acima de tudo, gaúcho. Então eu torço que a dupla Grenal consiga atropelar os obstáculos. Mas por achar humanamente impossível, por vários aspectos já citados aqui, infelizmente, nós veremos um superando, o outro se atolando. Então, aquele que conseguir realmente mostrar força, encontrar soluções diante das dificuldades que se apresentam, será sem dúvida alguma um dos grandes clubes e times da temporada com resultados expressivos. Já o outro irá se atolar numa crise sem precedentes, dentro e fora de campo. Quem é quem nessa história? Ainda é muito cedo para decidir. Mas o Grêmio voltou com uma atuação maravilhosa contra o Strongers, o Internacional fracassou diante do Belgrano. Seria essa a certeza de quem vai se dar bem e quem não? Não necessariamente. Foi apenas a estreia do recomeço, o primeiro impacto. Há um longo caminho pela frente e teremos essas respostas no final de junho, que daí as duas grandes instituições estarão já cientes do que enfrentam, cientes do que precisam fazer e cientes das suas limitações. O Grêmio surpreendeu e empolgou o seu torcedor. O Inter, nesse primeiro momento, foi uma decepção total. Mas para as duas torcidas fica a certeza: pés no chão, bom senso.
Gremistas, evitar o já ganhou, a euforia exagerada. A brilhante noite gremista pode ser um sinal concreto de evolução, como pode resumir apenas uma noite feliz. A derrota, o fracasso colorado, fica no mesmo plano. Só que para os colorados, eu deixo o aviso: parem de procurar bode expiatório, um culpado individual. Se o fracasso se confirmar, será por causa de um todo e não por erros individuais. Renan, por exemplo. Renan é o bode preferido da torcida. Ele falhou? Falhou. Mas o mais engraçado é que Rocher falhou no segundo gol e ninguém toca no assunto. Então agora é a hora de reconstruir e ver o que cada um tem para oferecer, mas o cada um como um todo, e não analisado de forma individual, queimando aqueles que não são tão simpáticos e blindando os ídolos que mais parecem semideuses. A diferença explícita de tratamento e modo de analisar. Para Renan, tolerância zero. Já no que se refere a Rocher, preparem os paninhos. Para ele, todo pecado será perdoado, pois ele tem licença para errar. Aquela mentalidade consolidada. Se o Inter vencer, venceu apesar de Renan. Se o Inter perder, perdeu por causa de Renan. Se o Inter ganhar, foi graças a Rocher. Mas se o Inter perder, culpe-se o Renan. Lembra uma tentativa desesperada de não enxergar toda uma estrutura que precisa ser repensada e remodelada. Não pensem os colorados que eu estou tentando desmerecer Rocher. Reconheço nele um grande goleiro bem acima do que eu esperava dele quando chegou e que tem sido uma peça importante em resultados fundamentais para o Colorado. Só que diante do Belgrano, o que eu quero deixar claro, o Inter perdeu porque escolheu mal o campo de jogo, entrou confiante demais achando que a partida seria decidida em seu favor naturalmente. Teve sim a falha de Renan, como também teve a falha individual de Rocher, mas acrescentando a todos esses pontos negativos, aconteceu um segundo tempo em que o time como um todo não jogou. Ou seja, o problema, se continuar, esperemos que não, será bem maior do que apontar o dedo para um culpado e dizer: tira esse cara do time que estará tudo resolvido. Mas é claro, quando eu falo todos os clubes gaúchos, eu não estou me limitando à dupla Grenal. Então eu quero concluir esse vídeo fazendo um apelo. Porque vejam, Caxias e Juventude, eles têm o apoio de Caxias do Sul. O Ipiranga de Erechim, que está numa fase extraordinária, tem a grande Erechim e região incentivando, trabalhando, patrocinando. O mesmo vale para o Brasil de Pelotas, para Novo Hamburgo, para o Avenida, que tem Santa Cruz a seu lado, apesar de dividida numa rivalidade com a equipe do Santa Cruz, o Avenida tem sim um apoio extraordinário da sua comunidade. Enfim, todos os citados têm apoio. Todos os citados não estão sozinhos. Um recebe uma quantia maior de dinheiro, outro menor, um tem uma estrutura superior, outro não, indiferente. Mas eles têm condições de estar onde estão e disputar, competir. Se chegarão ou não é outra história, mas dificilmente, de forma tragédia inesperada, serão rebaixados. Mas já não é o caso do nosso São José, o antigo Zequinha, o São José Barroso do Passo da Areia. O clube está abandonado à própria sorte e tem um início agora de Série C complicado. Então eu vou pedir aos gaúchos, deem uma olhadinha no São José. Procure entender o drama desse clube simpático que luta para sobreviver e apoiem de alguma forma, para que o Zequinha, na pior das hipóteses, consiga permanecer na Série C com uma campanha ruim. Na melhor, quem sabe até se classificar para outras fases.
Agora, vamos tornar descartável com nosso apoio a possibilidade do São José ser rebaixado para a Série D, pois estar na C já foi uma grande conquista. Se manter diante de uma Porto Alegre tumultuada se transforma em um gigantesco desafio.